De vez em quando, a vida derruba a gente. Por mais que a gente não queira, os altos e baixos da vida são uma parte inevitável da experiência humana. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai enfrentar dores, tristezas, o fundo do poço e vai ficar se perguntando como é que a gente chegou até aqui e será que eu tenho forças para sair desse lugar? Pensando nessas questões, eu li um livro maravilhoso chamado Picos e Vales, que fala sobre como que a gente pode extrair o melhor dos nossos piores momentos e fazer os nossos melhores durarem mais. Quando a gente olha para os nossos momentos ruins, a gente tende a olhar para eles de uma forma um tanto quanto isolada. A gente olha para eles como acidentes de percurso, como coisas inesperadas, inexplicáveis, talvez até impossíveis de se prever, impossíveis de evitar que elas acontecessem. E em alguma medida isso pode até ser verdade. Mas uma coisa interessante que está por trás disso é que os nossos picos criam os nossos vales e os nossos vales criam os nossos picos. As decisões que a gente toma quando a gente tem sucesso e é bem sucedido e está no topo do mundo, em alguma medida terão consequências que vão desdobrar exatamente nos vales onde a gente se encontra. Talvez a sua empresa estivesse arrebentando de ganhar dinheiro e você parou de prestar atenção nos detalhes que faziam toda a diferença. Talvez você se dedicou tanto para a sua vida profissional que você deixou a sua vida pessoal de lado. Talvez você passou uma obscenidade de tempo estudando e se dedicando e você parou de cuidar da sua saúde física. E com o passar do tempo, essas questões que eram pequenas acabaram se tornando grandes e criaram problemas que se tornaram os seus vales. E é justamente por isso que os vales eles têm um grande poder de ensinamento. Os vales são o momento em que você tem que aprender sobre como eu preciso lidar nos meus picos para evitar que esses vales voltem a acontecer. Mas a segunda ideia interessante é o quanto a gente se identifica com os momentos de vida que a gente está. Se você está brilhando na sua carreira, arrebentando de ganhar dinheiro, você se sente o fodão. Se você está indo mal pra caramba, você não consegue fazer nada, o seu trabalho não está rendendo, você se sente um lixo. E o que está por trás disso é uma certa identificação que a gente tem com os nossos momentos. E a grande verdade é que nós não somos os nossos picos e nós nem somos os nossos vales. Essas coisas são simplesmente decisões que a gente tomou que teve as suas consequências boas ou ruins. Mas o fato é que a gente acaba sofrendo demais por conta disso, porque a gente acha que se a gente é bem sucedido a gente vale demais, e isso faz com que você provavelmente trate as pessoas à sua volta de uma maneira que você não deveria, o que provavelmente vai te levar de volta para um vale. Ou então você vai achar que porque você tomou decisões ruins, você está no vale, você é um lixo, você não serve para nada, você é uma porcaria, você merece estar lá, e você entra numa espiral horrível que você fica preso e não consegue sair. E no final do dia, os nossos picos, os nossos vales são apenas isso, consequências de decisões que a gente tomou, algumas boas, algumas ruins, mas que não se confundem com quem nós somos de verdade. O que se conecta com a terceira grande ideia que esse livro traz, que é os nossos vales muitas vezes estão dentro da nossa mente. Você pode acordar depois de ter sofrido um grande revés financeiro e mal ter vontade de sair da cama, mal ter vontade de comer e olhar para a vida por um prisma muito cinza. Mas você também pode olhar e ser grato pelas coisas que você tem. Você pode andar, você tem uma casa, você tem comida, você tem uma família, você tem amigos, você tem pessoas que se importam na sua vida, seus pais estão vivos, você tem infinitas coisas pelas quais você pode ser grato e se sentir abençoado. E, no entanto, você está olhando para as coisas por um prisma cinza demais. Então, muitas vezes, o que nós consideramos vales nada mais são do que perspectivas negativas demais sobre coisas que não precisariam ser. Todo problema é uma oportunidade, seja para aprender uma lição, seja para conquistar objetivos. Independentemente do que aconteça com você, você sempre vai ter a opção de olhar para aquilo por uma perspectiva mais positiva ou menos positiva. E na grande maioria das vezes, se não todas, os nossos vales são nada mais do que uma perspectiva negativa sobre a nossa vida que a gente não precisava ter. Mas nem toda negatividade se refere ao que passou. Às vezes a gente tem uma certa negatividade projetada para o futuro. Às vezes a gente tem medo do que pode acontecer. Como diria o próprio Sêneca, nós sofremos muito mais em imaginação do que na realidade. Eu, com certeza, na minha vida passei por isso diversas vezes. Quantas vezes eu fiquei sofrendo com coisas que poderiam acontecer, mas não aconteceram. Se eu for contabilizar na minha vida todos os períodos que eu fiquei sofrendo desnecessariamente, porque eu estava preocupado ou com medo do que poderia acontecer, quanta energia e quanto tempo não foi desperdiçado. O medo pode te jogar num vale de maneira completamente desnecessária. Sim, é importante você ouvir o que o seu medo tem a te ensinar e se preparar para coisas ruins que podem acontecer. Mas se você permitir que ele te coloque num vale, você uma vez mais está refém da sua mente. Um quinto caminho até os vales é quando a gente fica nos picos por tempo demais. Quando a gente acha que a gente é muito bom. Quando a gente acha que a gente é invencível.
quando a gente acha, meu Deus, eu sou a pessoa mais brilhante, já passou pela face da terra, socorro, como ninguém nunca reconheceu esse talento maravilhoso antes. E obviamente esses delírios insanos que a gente tem fazem com que a gente acredite demais na nossa própria importância, fazem com que a gente tenha delírios de grandeza e que fazem com que a gente trate as pessoas de uma forma que a gente não deveria. A gente começa a ser egoísta, a gente começa a se preocupar demais com os nossos próprios interesses e a gente começa a deixar de lado a importância de você focar no outro. Porque paradoxalmente, a gente é mais feliz quando a gente foca mais nos outros do que em nós mesmos. E um exemplo disso é só você pensar em dinheiro. Existe um dilema eterno sobre dinheiro traz felicidade, sim ou não? E uma resposta que eu adoro para essa questão é: sim, dinheiro obviamente traz muita felicidade. Se você acha que não, é porque você não doou o suficiente. O que me leva ao sexto caminho para os vales. Nos probleminhas do dia a dia, a gente tende a deixar de lado a nossa voz interior, a gente tende a parar de se ouvir, a gente tende a deixar um pouco de lado as coisas que são realmente importantes para a gente, em prol das coisas que são importantes para as pessoas à nossa volta. Seja para os nossos colegas, seja para os nossos chefes, seja para os seus familiares, seja para quem for, nós temos uma tendência a parar de nos escutar para encaixar e funcionar socialmente. E com o tempo, essa falta de autenticidade, de propósito, elas ficam tão pesadas que a gente acaba indo para um vale. E é por isso que você viver uma vida deliberada e cheia de propósito vai fazer com que você viva picos maiores e mais longos. Mas se você não tem clareza de como viver uma vida cheia de propósito e autêntica, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar como você pode fazer isso.